Olá meu querido, minha querida, boa tarde, tudo bem? Quem está falando aqui é Rony do canal Sentido da Vida. Eu vim aqui mais uma vez para falarmos a respeito de um assunto que eu já tinha comentado em um vídeo anterior, mas como eu não me aprofundei no assunto, eu fiquei com a sensação de estar devendo uma mensagem sobre esse assunto e nós podermos juntos nos aprofundarmos sobre um tema que faz parte da vida das pessoas, não só faz parte da vida das pessoas, mas como faz parte do nosso relacionamento com Deus, tá bom? Então você que já acompanha meu canal, eu te peço carinhosamente que você divulgue o canal, se inscreva, você contribua para que não só essa mensagem, mas como as outras mensagens que já estão no canal e outras que virão, se assim Deus permitir, possa abençoar a vida de mais pessoas, tá bom? E hoje eu quero junto com você, nós nos aprofundarmos sobre um assunto, como eu disse, que faz parte da nossa vida e faz parte do nosso relacionamento com Deus, que é sobre dízimo, e é só sobre isso que eu quero falar hoje. Não quero falar sobre ofertas, só sobre dízimo. Como você está lendo aí, o título desse vídeo é sobre a verdadeira história do dízimo. Quero falar sobre esse assunto. Você que tem estado com dúvida, você que às vezes está ouvindo pregadores, pessoas que ensinam sobre esse assunto. Eu digo para você que você está certo sim, em buscar conhecimento. Mas, muito mais importante do que nós buscarmos conhecimento, nós nos aprofundarmos no conhecimento, que é muito importante sim, é claro. Mas o mais importante é o nosso coração estar em paz diante de Deus e diante dos homens. Então, eu quero me aprofundar sobre esse assunto, falando sobre dízimo. Como eu coloquei aí nesse título, sobre a verdadeira história do dízimo bíblico. É sobre isso que eu vou falar, a verdadeira história do dízimo bíblico. Eu fiz um rascunho, eu vou demorar mais um pouco nesse vídeo, porque se faz necessário, porque eu quero passar aqui informações e muito mais do que informações. Eu quero passar o espírito do Evangelho. Mesmo eu ministrando a lei, eu quero que você entenda qual o espírito do Evangelho quando nós falamos sobre esse assunto. Amém? Então, querido, eu coloquei aqui como pergunta o que é dízimo e seu significado. Primeiro, é muito importante nós entendermos que o dízimo, ele vem de Deus. O dízimo, ele é de Deus. O dízimo, ele é bom e ele é santo. O dízimo, ele está na lei de Deus. Então, querido, dízimo significa 10ª parte de um todo. Dízimo significa 10ª parte de uma colheita. Assim como era feito lá na lei, né? Lá na antiguidade. O povo judeu, né? O povo judeu, aquele povo que está ali nas escrituras, eles faziam suas colheitas e de tempos em tempos, de ano, uma vez no ano, né? E dependendo de como a lei pedia, aquele povo, ele tirava essa 10ª parte, né, da sua colheita e entregava ao Senhor como dízimo. Então, a primeira pergunta é: o que é dízimo? 10ª parte de um todo. Era uma contribuição e até hoje também continua sendo a contribuição. Eu coloquei aqui embaixo, segunda pergunta: quem foi o primeiro homem a dizimar na Bíblia? O primeiro homem a dizimar na Bíblia foi Abraão. Abraão, como forma de gratidão a Deus,
não por obrigação como estava na lei de Moisés, como está ali em Malaquias, que era uma obrigação, mas como forma de gratidão a Deus, Abraão deu o dízimo dos despojos de uma guerra que ele venceu. E por gratidão a Deus, ele deu o dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Salém. Está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Como isso aqui é um estudo, eu peço que você, ou com seu celular, ou com seu tablet, ou sua Bíblia, você abra em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Que está escrito assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Querido, aqui mesmo sendo um estudo, eu não vou me alongar muito no texto bíblico. Eu vou me aprofundar mais no significado do dízimo, mas não vou me alongar no texto bíblico. Depois, se você quiser, tiver interesse, leia o capítulo todo. Mas aqui eu estou falando só sobre o dízimo. O primeiro homem na Bíblia a dizimar foi Abraão, por gratidão a Deus. Tá certo? Outro homem na Bíblia que deu dízimo também, não só por gratidão a Deus, mas por um propósito que ele fez com Deus, foi Jacó. Jacó deu dízimo a Deus por causa de um propósito que ele fez com Deus, que se Deus abençoasse determinada caminhada dele, determinado propósito que ele tinha, ele daria o dízimo a Deus. E por gratidão, por Deus ter abençoado o propósito, Jacó cumpriu o voto que ele fez com Deus e deu o dízimo ao Senhor. Tá bom? Jacó deu o dízimo, não foi conforme Malaquias, não foi conforme a obrigação que existia ali, como relata o profeta Malaquias no capítulo 3. Tá certo? Eu coloquei outra pergunta. A terceira pergunta: quem podia receber os dízimos do povo na lei de Moisés? Vamos lá? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Você que abriu já pode estar lendo. Hebreus, capítulo 7, versículo 5, está escrito assim: aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. A pergunta que eu coloquei foi: quem podia receber os dízimos do povo na lei de Moisés? Hebreus capítulo 7, versículo 5. E o escritor de Hebreus escreve, ele responde exatamente a essa pergunta: quem poderia, e só quem poderia receber os dízimos? E ele colocou aqui: aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, ou seja, só esses têm ordem de receber. Segundo a lei, só eles poderiam receber os dízimos, e mesmo assim eles deveriam receber a lei deveriam receber o dízimo conforme a lei, certo? Eles poderiam receber dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Então, querido, na lei de Moisés, só quem poderia
receber dízimo eram os sacerdotes da tribo de Levi. Por quê? Porque os sacerdotes da tribo de Levi foram separados por Deus para servir somente ao Senhor. Eles não tinham herança, a sua herança era o Senhor. Amém? Então, em Israel, só quem poderia receber dízimo eram os sacerdotes da tribo de Levi. Ninguém de outra tribo em Israel poderia receber, porque Deus separou aquela tribo especificamente para o serviço, para serviço ao Senhor, serviço no templo, e uma das coisas era o dízimo e a sua distribuição. Eu coloquei aqui em quarto lugar, eu coloquei agora vamos falar do dízimo de Malaquias capítulo 3. Então, eu queria carinhosamente, com muito respeito e carinho, você que é pastor, você que é líder de escola dominical, você que ensina sobre esse assunto há anos, você que aborda esse assunto há anos, ministra essa mensagem há anos, eu quero carinhosamente que você que é pastor, você que é membro, você que é obreiro, você que é discípulo de Jesus, que começou agora a sua caminhada, abra no livro de Malaquias capítulo 3 e vamos ler o que é que Malaquias no capítulo 3 ele fala sobre dízimo. Vamos ler o que é que Deus fala através da boca do profeta Malaquias sobre o dízimo. Vamos ver exatamente o que estava acontecendo ali em Malaquias. Vamos ver para quem Deus falou, com quem Deus falou e por que Deus falou. É muito importante nós entendermos sobre esse assunto, porque assim como eu disse, é um assunto que fala da vida das pessoas. É um assunto que fala não só da vida das pessoas, do interesse das pessoas, mas fala principalmente do nosso relacionamento com Deus. Então, no livro de Malaquias, no capítulo 3, Deus usa a boca do profeta, Deus se manifesta, Deus se faz presente. E aqui no capítulo 3 é necessário nós lermos e entendermos tudo. Não somente o versículo que diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu vou começar a ler e peço carinhosamente, com todo respeito, que você leia comigo. E se diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo, e ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Entenda isso aqui, querido. Ele virá simbolicamente, o escritor colocou, ele virá como fogo do ourives, sabão do lavandeiro. Porque o Senhor viria para purificar como fogo e como sabão de lavandeiros para lavar, tirar alguma sujeira. E que sujeira é essa? Aonde estava essa sujeira? E por que o Senhor usa o profeta aqui dessa forma? Vamos continuar lendo? E ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão,
e distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar para ti? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda perguntais, como te roubamos? E a resposta é, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. A nação de Israel toda estava roubando Deus. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor, mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por ter nos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideremos felizes os orgulhosos. Os que cometem maldades prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns para com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para que os honravam o seu nome. E naquele dia prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, querido, eu quero falar um pouco sobre Malaquias capítulo 3. Além do início de Malaquias capítulo 3, o Senhor, usando o profeta Malaquias, o Senhor diz que em algum momento ele viria para purificar, para lavar, como nós lemos. Queridos, o Senhor, o texto diz que ele era e é o desejado dos profetas. Ele é e era o desejado dos sacerdotes antigos. Só que ali em Malaquias, o dízimo já estava estabelecido em Israel. Não era mais aquele dízimo ali como Abraão deu, como Jacó deu. Um por propósito para cumprir seu voto e outro por gratidão. Mas sim, quando Deus estabeleceu o dízimo em Israel, os sacerdotes da tribo de Levi recebiam esses dízimos. E uma parte desse dízimo era para alimento do sacerdote e outra parte era para a manutenção do templo. Outra parte, querido, era para suprir a necessidade das viúvas, suprir a necessidade dos órfãos, suprir a necessidade de um estrangeiro, viúvas, mulheres viúvas que ficaram viúvas porque seus maridos, por exemplo, morriam em guerras, deixava a sua esposa viúva, deixava seus filhos órfãos, muitos órfãos. E um estrangeiro que vinha de fora. Deus estabeleceu o dízimo em Israel, e tudo que Deus faz, estabelece, não é por causa, querido, que Deus simplesmente quer criar leis para que a gente cumpra como se fôssemos
para se cumprir de forma obrigatória, apesar que nosso coração é tão duro que Deus permite essas leis de formas obrigatórias, porque o nosso coração é duro e pela dureza do nosso coração Deus estabeleceu. Levem o dízimo aos sacerdotes para que eles comam, para que haja manutenção no templo, onde eram feitos as cerimônias religiosas, onde Deus se apresentava aos sacerdotes ali anualmente, homens que se purificavam. Mas no início do texto é relatado que também no meio dos sacerdotes estava tendo feitiçaria, prostituição. E o texto diz que Deus viria purificar e alertar não só o povo, não só a nação que estava roubando a Deus, porque quando o povo deixava de dizimar, o povo estava deixando de suprir a necessidade não só do sacerdote de se alimentar, não só a necessidade de dar manutenção no templo, mas principalmente a necessidade da viúva, do órfão, do estrangeiro. O dízimo foi estabelecido por Deus em Israel para que o povo entendesse que Deus é amor, tudo que Deus faz é com amor. Esse era o propósito, era um dos propósitos do dízimo, suprir necessidades. Não tem nada de obrigação, só se tornou obrigação por causa da dureza do nosso coração. Então, querido, Deus vem purificar não só o povo, mas os levitas que estavam se corrompendo, desviando o dízimo para seus próprios deleites. Homens que começaram a se desviar, e Deus disse que vem purificar todos, principalmente os sacerdotes, principalmente aqueles homens que estavam ali representando o Senhor. Então, querido, o texto ali é claro. E Deus chama não só a nação, não só os sacerdotes, mas como toda a nação a se arrepender, a voltar ao dízimo, porque a lei estava em vigor. A lei estava em vigor. A lei estava em funcionamento. Então o profeta, Deus usando o profeta, adverte: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E Deus, ele diz: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E Deus diz assim: fazei prova de mim. Querido, por desobedecer a Deus, as colheitas não era mais a mesma coisa. Não se tinha mais colheitas frutuosas, fartas como se tinha. Os gafanhotos, as pestes. Deus permitiu que as suas plantações não produzissem de forma farta. E Deus, vendo aquilo tudo, Deus diz assim: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo. Casa do tesouro, querido, era um local de armazenar os alimentos. Porque em Israel o dízimo, 99% do dízimo era em alimento, era de colheitas, de suas plantações de vinha, de milho, eram de gado. Dízimo na Bíblia é comida. A moeda em circulação era pouca, era mais em comida, alimento. E Deus diz: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei a janela do céu e não derramar sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei o devorador, o destruidor. Deus ia repreender aqueles insetos, os gafanhotos que comiam toda a plantação, para que a plantação frutificasse no seu tempo, para que houvesse, como Deus diz aqui, e as pragas, ela não destruirá os frutos da vossa terra, que era plantada as sementes,
nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Então, querido, Deus estabeleceu isso em Israel, porque Deus queria também que as outras nações entendessem que a nação de Israel era uma nação que servia a Deus. Por isso, até o estrangeiro tinha o seu lugar em Israel, tinha a sua recepção calorosa de amor. Deus queria que a nação de Israel, que seus filhos, onde Deus tinha uma aliança de amor, Deus queria que as outras nações olhassem para Israel e dissessem: bem-aventurado és tu, Israel, porque vocês têm o Senhor, o Deus Criador, como o Senhor de vocês. É isso. Um dos principais motivos do dízimo é esse. Era esse. Então, querido, aqui em Malaquias capítulo 3, deixa claro, o dízimo era só obrigação dos israelitas. Era uma aliança que Deus tinha com os israelitas, com as outras nações não. Comigo que sou brasileiro não, com vocês que são brasileiros, com argentinos, com norte-americanos. Nós somos gentios. Lá na antiga aliança era só com Israel. As coisas só mudam quando Jesus chega, porque Deus viu que o homem, mesmo Deus estabelecendo, ensinando com a sua lei, que nós deveríamos amar a Deus obedecendo a lei e amar o próximo também obedecendo a lei. Mesmo assim, nós não somos capazes, nós não nos enxergamos. Aí vem Jesus, o Filho de Deus, e traz algo mais poderoso do que a lei. Como Paulo escreveu no livro de Gálatas: a lei só serviu como aio, a lei só nos apontou a Cristo. A palavra aio significa aquilo ou aquele que conduz. A lei só nos conduz para Cristo, porque a lei não é suficiente. Todas as leis que estão na lei não foi suficiente para os nossos corações, mas sim a lei de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar e concluir esse vídeo falando sobre dízimos. Você que dá seu dízimo e você que não dá seu dízimo, o mais importante não é dar dízimo, nem deixar de dar o dízimo. Primeiro, você que dá dízimo, você que é brasileiro, você que não é judeu, mesmo você que é judeu, a lei morreu na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4. Em Jesus não fazemos mais nada por obrigação, mas só por amor. Essa é a lei de Jesus. Por isso que ele falou: eu vos dou um novo mandamento, que ame uns aos outros. Em Jesus, nós amamos a Deus e o próximo. Não porque a lei manda, mas porque Jesus nos amou, porque Deus nos amou. Então você que dá dízimo, eu não estou dizendo para você deixar de dar. Se você quiser continuar dando, dê. Muitas pessoas já tiveram experiência com Deus, com o dízimo, por causa da misericórdia de Deus. Mas entenda, querido, Deus te abençoa não é por causa da obrigação de dar. Deus não tem obrigação de te dar algo porque você contribui com o dízimo. Deus só te dá algo por graça, por amor, por misericórdia, porque nós não somos merecedores. E para concluir, querido, eu quero que você entenda: o dízimo é da lei, o dízimo é de Moisés, o dízimo é antes da lei. Abraão deu por gratidão, por ter ganhado a guerra. Jacó deu por propósito, para cumprir o seu propósito, o seu voto que ele fez com Deus, antes da lei.
Mas em Jesus, o dízimo morre, o dízimo foi abolido. Ele falou: eu não vim abrogar, destruir a lei, eu vim cumprir. E quando existe uma lei que um homem chega e cumpre ela toda, e aquele homem que a cumpriu apresenta uma nova lei, aquela lei antiga morre e nós recebemos uma nova lei, que é a lei de Jesus, que é a lei do amor. Então, você que é pastor, você que é ministro, você que está com dificuldade, você que já entendeu essa revelação bíblica que o Senhor já tocou no seu coração, você não sabe como explicar para a sua igreja que você entendeu a mensagem do Evangelho, você quer parar de cobrar o dízimo, não tenha medo, seja discípulo de Jesus, seja corajoso, seja macho de Deus, seja sincero, não tenha medo de falar para o povo. O dízimo não é obrigação. Quem quiser dar o dízimo, dê por gratidão, não usando Malaquias capítulo 3. Porque até no livro de Malaquias, no capítulo 3, está dizendo que só os judeus davam, os gentios não, as outras nações não. Então por que nós que somos brasileiros ou qualquer gentio vai cobrar dízimo? Jesus nunca cobrou dízimo. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele não estava falando para os gentios darem dízimo. Ele estava dizendo: ó, vós, fariseus hipócritas, estão se achando melhor do que os outros porque vocês dão o dízimo? Porque talvez vocês tenham condições de dar o dízimo? Mas há algo mais importante do que dar dízimo. É o amor, a verdade e a justiça. Só foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 23. E se você está aí se perguntando: Rony, qual o ideal para vivermos hoje? Diante dos dízimos, diante das ofertas. Estou falando só do dízimo. Mas o ideal, querido, entenda, o ideal é Jesus, é a mensagem de Jesus. Jesus recebia contribuições, como está lá nos evangelhos, de mulheres que tinham bens e ajudavam o ministério de Jesus, mas não tem nada a ver com os dízimos. Jesus sabia que ele, sendo da tribo de Judá, ele não sendo levita, ele não sendo da tribo de Levi, ele não poderia cobrar dízimo. Os apóstolos de Jesus também não podiam. Por isso que Paulo chega aqui em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7,